Sobre vetores, nessa aula a gente vai falar sobre operações de vetores. Antes de entrar no assunto sobre operações de vetores, tenho que falar sobre a representação dos vetores no plano cartesiano, certo? Aqui eu tenho um vetor que eu chamei de V, certo? Esse vetor ele está andando 3 casas na direção X e 4 casas na direção Y, certo? Para desenhar esse vetor aqui, eu coloquei os respectivos pontos que ele representa, fechei o retângulozinho e liguei ele, saindo da origem até a extremidade do pontinho aqui, certo? Até o ponto 3, 4. Tudo bem? Um vetor nada mais é do que um ponto situado no plano cartesiano, grosseiramente dizendo. Okay. Soma de vetores. Um vetor V mais um vetor U. Vamos chamar esse vetor U de 3 e 5. E o vetor V pode ser esse vetor aqui mesmo, esse primeiro vetor. Para fazer a soma desses dois vetores, como que ficaria? Eu ia pegar o termo x de um e somar com o termo x do outro. Então ia ficar 3 mais 3. E o termo y de um com o termo y do outro. Esse, o resultado dessa soma seria um vetor que a gente está falando em termos de coordenadas. Lembrando que a gente está falando em termos de coordenadas. Aquela aula passada em que eu mostrei as setinhas aqui, que se você tem um vetor A, aqui você tem um vetor B, é só você pegar a bundinha do vetor B, e se você quiser somar os dois vetores, é só você pegar a bundinha do B, ligar na cabeça do A, e sair da bundinha do A e ir até a cabecinha do B. E você teria os vetores. Nessa questão aqui eu estou falando de módulos de vetores, certo? Eu estou tratando os vetores como módulos. Aqui a gente está tratando com coordenadas. Okay? Eu vou falar como tratar os vetores como módulo. Representando esses vetores aqui, daria uma questão mais ou menos assim. Representando eles no plano cartesiano. Questão de coordenadas. O meu eixo y ele vai até o 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu x é 3. O meu vetor V. No vetor V, o meu x é 3 e o meu y 1, 2, 3, 4. Vou colocar o 4 aqui. Senão vai ficar meio bagunçado esse aqui. 4. No meu vetor U, o x também é 3, só que a minha coordenada aqui, vamos colocar o 5 aqui, minha coordenada y é o 5. Já o meu vetor U mais V, a coordenada x é o 6, e a minha coordenada y é o 9. Vamos desenhar aqui o vetor V. Vou desenhar o vetor V de vermelho. Vou ajeitar aqui.
Isso. Desenho. Ixi, é o cara que desenhou o vetor. Reto. Vamos desenhar aqui também de vermelho. Esse aqui seria... Não liga pro desenho não, tá, galera? Isso aqui é só uma mera representação. Como seria? Esse aqui seria o vetor soma. Esse aqui é o vetor U. Nossa, ficou horrível isso aqui. Esse aqui é o meu vetor V. Esse aqui é o meu vetor U. E esse aqui é o meu vetor U mais V. Tudo bem, galera? Representando aqui ele. Lembrando aqui, que eu posso desenhar o meu vetor V desta forma. O meu vetor U desta forma aqui. Né? Lembrando lá daquela aula que eu te falei, se eu pegar a bundinha do U aqui e trazer ela para a cabeça do V, vamos fazer isso. Aqui, ó. Vamos desenhar um vetor imaginário aqui. Tá vendo? Esse aqui é o meu U imaginário. O meu vetor U mais E vai ser esse vetor aqui. Mais E, isso aí. Certo? Eu tratando os vetores aqui em termos de módulo. Em termos de módulo de um vetor, se eu quiser saber o módulo de um vetor, se eu quiser saber o módulo do meu vetor V, você pode ver que ele tem um termo no X, certo? Um termo apontando no eixo X e um termo apontando no eixo Y. Você concorda comigo que esses dois termos aqui essas duas setinhas aqui, representando que aqui eu desenhei em vermelho, elas fazem um ângulo de 90 graus. Você concorda comigo, se eu pegar a bundinha desse 3 aqui e colocar ela na cabecinha do 4, o meu vetor V será essa retinha aqui, certo? Você concorda comigo que o ângulo aqui continua sendo o ângulo de 90 graus? Ok. Se isso aqui formou que desenho? Um triângulo retângulo. O triângulo, qual é a forma mais conhecida para e então isso aqui é a hipotenusa, não é? A forma mais conhecida para calcular a hipotenusa, triângulo retângulo, não que exista outro. 3 ao quadrado. Hoje é dia de eu falar merda. Para mim achar o módulo do vetor, quanto que vale esse vetor aqui, eu tenho que fazer a hipotenusa ao quadrado é igual a soma no quadrado dos catetos, certo? Então, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, aqui vai dar 25. Eu tenho o valor de V ao quadrado, eu quero saber o valor de V, então eu tenho que tirar a raiz de ambos os lados. Então eu vou ter que V igual a 5, certo? Esse é o módulo do meu vetor V, ok? Se eu quiser fazer um módulo de U, o módulo de U seria U ao quadrado, 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25,
aqui daria 34. E o módulo de U seria raiz quadrada de 34. Ok? Bacaninha. Galera, por enquanto é só. Até a próxima aula. Falou!